Oi, a gente vai falar sobre as 6 disciplinas. A metodologia chama The Six Disciplines of a Breakthrough Learning, como Cal, Jefferson e Pollock são os autores, definiram. Basicamente, em 2010 a gente entrou em contato com essa metodologia e, usando um termo técnico, a gente ficou apaixonado. A gente entendeu que ela era uma verdadeira forma de transformar tudo que a gente sempre acreditou e tudo que a gente sempre fez num programa de aprendizado que impacte efetivamente tanto o participante quanto a empresa. Eu vou demonstrar aqui as 6 disciplinas, que são 6 etapas de um processo de construção de um programa. Vamos lá. O primeiro passo, a D1, está vinculada a definir o resultado para o negócio. O importante é, antes de começar qualquer programa de treinamento, a gente parar e pensar, que impacto isso traz para a minha organização? Só reduzir gap de competência não é suficiente, só fazer um team building não é suficiente. O que a gente precisa entender é por que esse investimento de tempo, esse investimento de recurso é bom para a empresa. A gente faz isso de 2 maneiras. A primeira maneira é conversando com a nossa área demandante e conduzindo uma entrevista, levando em consideração o impacto que ela espera. A gente tem que ajudar a entender o que ela espera quando ela pede um treinamento. E a segunda parte, em programas corporativos, é dentro de casa a gente tem um objetivo específico de negócio. O D2, a segunda disciplina, está relacionado a desenhar a experiência completa. A experiência completa leva em consideração o que acontece antes e depois do treinamento. Basicamente, a gente tem que pensar que o evento aprendizado, ele não é isolado, ele é um processo que começa antes de entrar na sala de aula ou antes de acessar o e-learning e continua depois. Na verdade, as 6 disciplinas acreditam que o processo de transferência após a ação instrucional é mais importante que o processo instrucional. Mas para isso acontecer, eu preciso ter um momento, que é o D2, onde eu planejo esse processo de maneira estruturada. O D3 é a aula, como a gente chama, propriamente dita. É o momento presencial ou online, que tem um foco específico, que é o foco na prática. Basicamente, o que está por trás disso é que a gente não pode pensar a educação como a aquisição de conhecimento. Eu gosto de pensar a aprendizagem como a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Então, eu tenho um foco, eu direciono minha aplicação para a prática e não para a retenção. O que a pessoa faz, a mudança de comportamento que ele tem, é tão ou mais importante do que o conhecimento que ele obteve ao longo do programa. Um exemplo é fazer um risoto. Você vai fazer um curso sobre como fazer um risoto e saber só como fazer o risoto e anotar não é suficiente. Uma aula funcional, você coloca a mão na massa e experimenta exatamente o que você vai fazer sozinho quando você sair do ambiente de sala de aula. Você cria um modelo. É isso que a gente tem que fazer no D3. Desenhar uma ação instrucional com foco na aplicação. A etapa do D4 e D5, elas acontecem em maneira paralela e elas são talvez as mais impactantes porque elas são as menos pensadas. O D4 e o D5 estão relacionados a um momento que a gente chama de transferência. Juntos acontece um momento de transferência. É exatamente o que acontece depois. A transferência é o período onde eu saio do treinamento, chego na minha mesa e falo, agora eu vou aplicar o conhecimento. Ele não tem apoio de ninguém. Eu chamo isso aqui da terra de ninguém. RH está feliz que acabou o programa e tem um monte de outro para fazer. A gente sabe a pressão que a área sofre com o volume de treinamentos. O gestor está feliz porque o recurso voltou. E o participante está desesperado com 200 e-mails. Então, se a gente não desenhar de que maneira ele vai aplicar esse programa, provavelmente esse treinamento não vai acontecer. Se eu não lembrá-lo de que ele se comprometeu a fazer mudanças, provavelmente essa mudança não vai acontecer. Então, no D4, o que eu faço é eu defino a transferência, eu defino qual é a ação de transferência. O D5, o que eu faço é oferecer apoio. Já pararam para pensar que muitas vezes, numa hora que você vai realizar algo que você aprendeu no treinamento, você tem dúvida e você não tem muito onde buscar? A cópia do PowerPoint não vai ser suficiente. Então a gente define no processo de treinamento como é que esse apoio vai acontecer. Pode ser o gestor, pode ser o instrutor à disposição. Aqui a tecnologia funciona muito bem, você pode ter um app onde você busca informação, você pode ter uma rede informal, onde as pessoas trocam informação. O fundamental é que quando eu for experimentar a minha mudança de comportamento, que a aprendizagem trouxe, eu consiga ter alguém que me apoie. Este aqui é o momento onde o informal learning e o social learning vivem. Aqui é onde 95% do tempo a gente vai estar e aqui é onde a gente vai aprender. Finalmente, a gente tem o D6. O D6 é a documentação do resultado. Documentação é um termo em inglês que parece arquivar, né? Mas não é isso, não. A documentação aqui tem a ver com provar. Com o que eu quis fazer em D1, realmente aconteceu. A gente faz isso com 2 objetivos. O primeiro é para mostrar para a corporação que efetivamente o investimento de tempo e recurso valeu a pena.
O segundo, que é igualmente importante, é a gente voltar e avaliar cada uma das disciplinas se eu efetivamente fiz ela de maneira correta. Como é que você sabe se o treinamento foi bom ou não? A avaliação de reação foi boa, pode ser instrutor, pode ser uma boa experiência online, pode ter 1000 motivos. Se eu tenho o resultado, eu consigo verificar de que maneira ele foi impactado por cada uma das disciplinas. Basicamente, esse é o processo. Eu acho que você pode, a partir de agora, experimentar, melhorar a sua entrega de treinamento. Obrigado.